Olá, amigo ligado na TV Diário, um ótimo dia pra você, bom dia pra você que tá acompanhando aqui a nossa grande jogada, um grande abraço a todos, vamos falar muito do futebol cearense hoje, do Ceará que joga contra o Bahia, tem informações também do time do Fortaleza que tá descansando, aí tem um longo tempo de descanso até a partida contra o Bragantino só na outra semana, vamos falar também de futsal, tem muita coisa boa pra você, tá bombando o futsal cearense, Campeonato Cearense chegando na reta final, hein, transmissão ao vivo da TV Diário hoje e amanhã, e a gente vai informar pra você todos os jogos também das semifinais do Campeonato Cearense de Futsal. Só lembrando que estou aqui ao lado de Tom Alexandrino, como a gente fala lá na rádio, a elegância nos comentários. Tudo bem, né, Denis? Tudo bem, tranquilo, ao torcedor que está nos acompanhando. Vamos conversar, né, sobre esse Bahia e Ceará. Uma semana inteira que Fortaleza tem mais de uma semana, 10 dias de descanso aí até a partida contra o Bragantino. Mas a gente começa nesse primeiro bloco, meus amigos, falando do time do Ceará, que joga contra o Bahia na Arena Fonte Nova, 7 horas da noite, para você na tela aí a arte. 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Fortaleza jogou a 24ª rodada só na quarta-feira contra o time do Corinthians e foi 0-0. A Arena Fonte Nova às 7 da noite, Bahia e Ceará. Cobertura total da Verdinha, transmissão da Verdinha. Bengala neles, ô. Estarei nessa. Você vai estar nessa, ao lado de J. Romulo, exatamente. Né? Deixa eu afastar aqui pra galera ver, tá aqui. E por falar em Verdinha, olhando aqui pra informações com o nosso repórter Del Luiz, como a gente fala lá na rádio. Del Luiz, nenhum sol cobre melhor Porangabuçu do que você, meu amigo. Alô, meus amigos ligados aqui na TV Diário, no Ceará enfrenta daqui a pouco a equipe do Bahia jogando na Arena Fonte Nova e querendo fazer 100% de aproveitamento nos 2 jogos fora de casa. O primeiro já foi na segunda-feira, o Ceará venceu o Vasco. Hoje joga diante do Bahia, querendo mais 3 pontos na tabela de classificação. Pedro Nares deverá seguir como titular no meio-campo. Charles deve seguir em tratamento e não deve jogar a partida de logo mais. Felipe Viseu, atacante, deve seguir de fora. Quem está de bem com a vida e, claro, com muito crédito com o técnico Guto Ferreira é Saulo Mineiro. Mas Kleber deve seguir no ataque como titular na equipe do Ceará. Thiago Panhussá, o Ceará adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador que pertenciam ao Bahia. O atleta pode atuar normalmente hoje diante do Bahia na noite deste sábado diante da equipe do Bahia. Bruno Pacheco, lateral esquerdo, é realmente a única dúvida de Guto Ferreira. Se não der para ele, Alisson deve jogar por ali. Um abraço, meus amigos. Um abraço, Del Luiz. Ele fez assim. Um abraço, Del Luiz. Valeu, grande Del, figuraça. Gente boa, da melhor qualidade. As informações do Del Luiz, o time do Ceará. Você acredita, Tom, que vai ser do jeito que ele falou, Pedro Nares e tal? Me surpreende se for o Pedro Nares, né? Apesar da grande atuação que ele teve diante contra o Vasco, né? Diante da necessidade que tinha o Ceará, eu acho que o Ceará ele já tem um nível de entrosamento mais ajustado, principalmente com o Fernando Sobral, que ele vem trazendo um pouco mais ali para a volância. Aí a grande dúvida é, joga fora de casa para ter um pouco mais de qualidade na saída de jogo? Fernando Sobral, o Charles retorna, eu acho que um pouco improvável esse retorno do Charles contra o Bahia, mas eu ainda tenho a expectativa de que a dupla de volantes seja Fernando Sobral e Fabinho. Pelo tempo de descanso que já teve, pelo fato do Guto já ter sinalizado que a utilização mais frequente do Fernando Sobral no meio é pela qualidade no passe que o Pedro Nares também tem. Mas eu acho que a amostragem ela é muito pouco. É muito pequena para a gente já consolidar o Nares como titular, mas vamos aguardar. E o principal, acho que o entrosamento da dupla de volantes da temporada inteira. Você tá tendo imagens aí dos confrontos da temporada entre Ceará e Bahia. Incrível, né? Como o Ceará não perdeu nenhum jogo pro time do Bahia. A gente teve um empate na Copa do Nordeste 2-2, depois as decisões, esse empate 2-2, que saudade do mundo normal, hein? É verdade, aquele golaço do Vina, tinha torcedor no estádio ainda. Vai dar certo, galera. As coisas vão voltar ao normal. As coisas vão mudar. E aí você tá vendo também as imagens, Campeonato Brasileiro e Copa do Nordeste. O Ceará venceu as 2 decisões da Copa do Nordeste, né? Isso, os 2 jogos. Venceu 2 jogos, 1-0 foi o segundo, o primeiro foi... 3-1. 3-1, boa, então tava na dúvida entre 2-1 ou 3-1, mas foi 3-1. E esse jogo 2-0... Gols do Inclusive, Clebão. A primeira vitória do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia foi a recuperação do Ceará na Série A. Meio com aquela sequência que tinha de Copa do Nordeste, desgaste físico, então se tá em crise, chama o Bahia. Se tá em crise, chama o Bahia. E o que é que a gente pode falar pro torcedor alvinegro, Tom, que fica naquela, poxa, vamos pegar o Bahia, vamos ganhar do Bahia de novo. Mas é outro Bahia, né? Agora com o Mano Menezes.
Mas o que é que... Já a gente fala especificamente desse Bahia. Mas o que é que fez o Ceará durante a temporada inteira ganhar do Bahia, jogar bem contra o Bahia, com a autoridade de mandar nos jogos e derrotar a equipe baiana? E que faz o torcedor do Ceará acreditar que é possível ganhar outra vez do Bahia logo mais? A gente precisa ter calma e cautela na análise, né? Em relação à vitória, a todos esses detalhes. A amostragem da temporada de histórico mostra que o Ceará tem uma condição melhor e mais acessível e é mais time também para ganhar do Bahia. E o Bahia, na minha visão, em relação aos outros confrontos, ainda sob o comando do Roger Machado, é uma equipe mais enfraquecida, mesmo diante do comando do Mano Menezes. Só que diferente do Mano, o Bahia é uma equipe que se defende mais. Aliás, diferente da característica do time do Roger Machado. O Bahia é uma equipe que se retrai mais, se defende mais e aí cede menos espaços. Então, o grande trunfo do Ceará é se apoiar no erro do Bahia, porque quando o Bahia sai para o jogo para buscar as suas principais jogadas, que não é tão forte, não é o ponto forte desse Bahia de Mano Menezes, ele cede muitos espaços. E foi dessa forma que o Ceará foi letal contra o Vasco. A gente tem agora, para você que está acompanhando aqui a grande jogada, bora acompanhar a possível escalação do Ceará. Agora aqui, tá aqui na tela, na imagem para você. Richard no gol, cada vez mais se consolidando entre os titulares do time do Ceará. O Thiago Pançá e o Luiz Otávio na defesa. Samuel Xavier, Bruno Pacheco. O Fabinho, Pedro Nares. Olha o Vina aí, o Vina, que temporada que tá fazendo esse cara, hein? Tô falando isso já há muito tempo. O Léo Chu lá na esquerda. Você descobriu a pólvora, né? Descobriu a pólvora. Fernando Sobral e o Clebão lá na frente. Analisando esse time do Ceará, é um bom time. Dá pra fazer uma graça lá contra o Bahia. E eu não vejo, Vilton, eu vejo muito... Claro que a gente tem que imaginar os primeiros... O Ceará tem que fazer 15 pontos para evitar o rebaixamento, que é o principal objetivo do clube na temporada, para depois almejar, sonhar com outras coisas maiores na competição, com Sul-Americana. O Fortaleza provou ano passado. Se meter uma arrancada, dá para sonhar com a pré-Libertadores, então por que não imaginar isso? Mas esse elenco do Ceará, esse time, é melhor do que muitos na Série A. Eu não vejo o Ceará brigando para rebaixamento, eu vejo o Ceará brigando por coisa maior, viu? Não só de qualidade coletiva, né? Mas eu acho que individualmente falando. Eu não consigo enxergar, pelo menos num cenário atual, um Ceará sofrendo os mesmos problemas dos últimos 2 anos. Uma equipe brigando contra o rebaixamento. E aí, pela qualidade de elenco, pelo que conseguiu encaixar o Guto, pelo tempo que ele vai ter à disposição, e a gente pode fazer um paralelo, em novembro o Ceará fez 8 jogos. Em dezembro, ele só vai fazer 4. Só no sentido de que você tem um pouco mais de tempo para trabalhar, para treinar, para buscar alternativas, buscar encaixes. Eu só tenho uma dúvida em relação a essa equipe colocada aqui. O Lima, ele já seria sacado? Colocaria o Fernando Sobral ali pelos lados, reforçaria já com o Nares e o Fabinho? Eu acredito que talvez ele utilize Fabinho, se o Charles não tiver condição. Eu acredito que ele não vai ter. Fabinho e Fernando Sobral, e ele mantém aquela estrutura do jogo contra o Vasco, né? Lima, Léo Chu, Vina e o Clebão. Tô contigo, então acredito que vai ser esse time mesmo do Ceará, viu? Com o Lima, Léo Chu e o Vina ali fazendo a trinca no meio de campo. Lá na frente o Clebão, para o Ceará tentar derrotar essa equipe do Bahia, do técnico Mano Menezes. Daqui a pouco a gente fala do Bahia, porque agora o meu amigo Matheus Aragão tá trazendo pra gente um retrospecto. Quantas vezes Ceará e Bahia se enfrentaram só nesta temporada. E como a gente estava falando que o Ceará tá tendo sorte contra o Bahia, o Matheus vai explicar agora o porquê. Só esse ano foram 4 confrontos entre Ceará e Bahia. 3 vitórias alvinegras e 1 empate. O primeiro jogo foi pela Copa do Nordeste, 2-2 no dia 15 de fevereiro. O alvinegro saiu na frente com um golaço de Vina. O empate baiano veio em seguida com o Gilberto. O próprio Gilberto virou o jogo no segundo tempo e já no finzinho da partida, Matheus Gonçalves deixou tudo igual. O segundo encontro já foi depois da parada do futebol, no dia 1º de agosto. E tá achando que era qualquer jogo? Era só a final da Copa do Nordeste. E como a gente já sabe, deu vovô. 3-1 na ida com Fernando Sobral, Kleber e Matheus Gonçalves. E 1-0 na volta. Clebão fez o gol do time. Na quinta rodada do Brasileirão, mais um embate e mais uma vitória do vovô. Adivinha quem fez o primeiro? Clebão. Pode pedir música, hein? Matheus Gonçalves fechou o placar, 2-0. Hoje tem de novo. Será que dá para manter o bom retrospecto?
3 vitórias e um empate do Ceará. Tomara que consiga manter a regularidade e derrotar o Bahia logo mais lá na Arena Fonte Nova, a expectativa da torcida alvinegra. E o Saulo Mineiro, rapaz, fez um gol na rodada passada contra o Vasco, muito importante para ele. E ele fala sobre também esse confronto contra o Bahia, o que ele também espera dos objetivos dele do Ceará, e do Ceará também na competição na Série A. E nosso objetivo é sempre estar na zona de classificação, né? Tá subindo. E a gente está trabalhando essa semana com toda a humildade para poder chegar lá contra o Bahia, lá poder vencer e sair de lá com os 3 pontos e continuar subindo na tabela, né? Saulo Mineiro, Tom Alexandrino, para ele muito importante, né? O cara que estava no Volta Redonda do Rio de Janeiro, teve problema aí cardíaco e tal, e vai para uma Série A, faz o gol, se emociona e agradece, né? Valorizou muito essa situação porque passou por um drama pessoal. É um momento de superação do atleta, né? Um atleta ainda jovem, tentando buscar um alcance maior na carreira, 23 anos de idade. E aí o atleta descobre um problema cardíaco após ter se destacado e ganhado vitrine no Volta Redonda, jogando tanto no Campeonato Carioca quanto também na Série C do Campeonato Brasileiro, como um dos destaques da equipe. E aí, de repente, ele se vê num cenário positivo para crescimento na carreira, tem um problema cardíaco, precisa se ausentar da possibilidade de ser um dos principais ou uma peça importante ali na equipe titular, porque precisava passar por um procedimento cirúrgico para consertar um canal ali no coração e de repente ele retorna. Ele tem essa sequência de jogos na equipe de aspirantes, sub-23, se destaca, o Guto gosta do desempenho dele no sub-23, chama para treinar como principal, tem algumas oportunidades, poucas é verdade, mas quando ele tem de fato na partida contra o Vasco, por mais tempo dentro de campo, no momento em que o Ceará passava por um sufoco, ganhando por 2-1, o Vasco tinha acabado de fazer o primeiro gol, e ele é decisivo, fundamental, faz o terceiro, sofre o pênalti que encaminha a vitória do Ceará, é um poder de superação muito forte. E aí dá a sensação de que é mais uma peça à disposição que o Guto consegue encontrar. Competição aí até fevereiro, diante da necessidade que precisa o Ceará de resultados positivos, de vitória, de se consolidar na Série A de Campeonato Brasileiro. Então é mais uma peça, mais uma alternativa e aí os próximos jogos é que vai dizer aonde vai se encaixar o Saulo Mineiro. A gente está vendo imagens de treinos aí do time do Ceará e eu lembrei de um papo, Tom, que a gente bateu até lá no Ceará Cast, que é o podcast aqui da casa, né, lá da Verdinha, vale a pena acompanhar em várias plataformas. Nos seus aplicativos de música e tal. No Bom Dia, no Boa Tarde, Boa Noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, por madrugada. Nos cantos que eu tô passando, a galera tá reconhecendo por isso, viu? Acredite, torcedores do Ceará e do Fortaleza. Então, Ceará Cast, Fortaleza Cast. Quando o Antero Neto não apresenta, a gente tá na apresentação. Tá, mas ninguém quer saber disso, não. Mas em relação ao grupo do Ceará, tô vendo o grupo do Ceará aí, e eu lembrei do papo que a gente comentou na edição de sexta-feira do Ceará Cast, ontem. Como o Guto Ferreira tem um grupo do Ceará na mão, né? E a prova disso é o Léo Chu entre os titulares, a recuperação do futebol, claro, ainda não é o Lima de antes, mas o Lima tá evoluindo. E também o próprio Saulo Mineiro, né? Como o Guto Ferreira tem esse grupo do Ceará na mão, eu acho que esse é um dos grandes triunfos do Ceará na temporada. E eu acredito que se a gente fizer uma análise mais geral, o Guto ele encontrou alternativas onde não se imaginava. Fernando Sobral, quando tem o retorno do calendário do futebol brasileiro, o próprio Léo Chu, que nem sequer em alguns momentos vinha sendo relacionado e de repente se consolidou como titular. O Clebão, no primeiro momento, como centroavante, apesar do Clebão ter tido uma oscilada de atuação dentro de campo, é um atleta que o Guto conseguiu encontrar como boa peça e alternativa para o Ceará, não à toa, foi um dos fundamentais para a conquista do título da Copa do Nordeste, do bicampeonato. Então, o Ceará ele vai buscando alternativas. Esse é o trabalho do treinador, de dar rodagem aos seus jogadores, ao seu grupo, de buscar e encontrar alternativas. Não adianta você descartar jogadores só porque você vê determinadas atuações em treinos, você precisa testar durante os jogos. E se você for perceber, todos os jogadores, eu acho que com exceção do Juninho Quixadá, tiveram minutos dentro de campo. Todos tiveram. Se saíram, se permaneceram no Ceará, aí já é uma outra situação. Mas ele conseguiu dar uma rodagem dentro da limitação de tempo de trabalho, de treino, de jogos, ele conseguiu observar todos os jogadores. Bora falar agora do time do Bahia, o adversário do Ceará. O Matheus Aragão tá voltando agora trazendo informações gerais, né? Como é que vem esse adversário do time do Ceará? Ei, Matheus Aragão. Fala, Denis Medeiros, amigos da Grande Jogada, para falar um pouquinho então desse Bahia, que é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro com 28 pontos e
tem a segunda pior defesa da Série A, vem sofrendo com muitos gols tomados a equipe do técnico Mano Menezes. E vem de 2 derrotas, né, na competição, perdeu para o Bragantino e para o São Paulo. Em compensação, essa semana garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, eliminando o Unión e agora pega o Defensa e Justiça. O técnico Mano Menezes é inclusive um dos desfalques do Bahia para esse jogo, ele que foi suspenso por ter xingado o árbitro da partida entre Bahia e Fluminense. O time também tem outros desfalques importantes, vários jogadores lesionados e com Covid-19. Matheus Klaus, Juninho Capixaba, Zeca e Ronaldo são jogadores infectados pelo coronavírus. E aí a gente tem o Anderson Martins, Matheus Bahia e Elber, que estão com problemas musculares e também podem ser desfalques aí para o tricolor baiano. Além, é claro, de Cleison, que está suspenso para a partida. Em compensação, Lucas Fonseca está recuperado, está fazendo fisioterapia. Vamos ver se pinta como opção aí para o técnico Mano Menezes na noite de hoje. Vamos ver o que é que prepara esse Bahia para encarar o vovô, viu, Denis? Tá certo, o Matheus Aragão trazendo pra gente as informações do tricolor baiano. É chamado de tricolor de aço, Bahia também, né? Exatamente. Chamado de tricolor de aço lá na Bahia. Esse Bahia, Tom Alexandrino, o Bahia que tá nas... Eu pensava que o Bahia era chamado de tricolor de aço em São Paulo. Não, também. O Bahia, ele tá nas quartas de final da Sul-Americana, né? Exatamente. Quartas de finais. A gente tava conversando aqui em off, que inclusive o Bahia deu sorte, sorte não, porque o time tá nas quartas da Sul-Americana, ele tem competência pra isso. Mas o Bahia chegou, ele tá numa fase numa chave mais tranquila, né, da Sul-Americana, né? Se tem mais do jogo Bahia e São Paulo, o Bahia acabou perdendo essa partida, mas o Bahia tá fazendo uma temporada tranquila, ok? Desde quando o Mano Menezes chegou, né? Com o Roger Machado foi vice-campeão na Copa do Nordeste, campeão baiano, e agora com o Mano Menezes chega a umas quartas de final de Sul-Americana, a torcida por lá tá empolgada e vai fazendo o Campeonato Brasileiro de metade de tabela. Se imaginava um cenário diferente para o Bahia, né, na temporada. Por mais que esteja fazendo uma Série A ok, uma Série A intermediária, ou tenha avançado o mais longe possível aí nessa Copa Sul-Americana, é um Bahia que decepciona o torcedor de uma maneira geral. Não pelos resultados, mas eu acho que pela qualidade do elenco que foi formado, pelos atletas que foram buscados. Um Danielzinho, que era peça fundamental no Fluminense, saiu por salários atrasados, fez um contrato com o Bahia, um meia de muita qualidade. O Rodriguinho de Cruzeiro, o próprio Cleison, o Rossi, que o Ceará brigou até o último instante para contratá-lo e trazer para cá. É um jogador que vem rendendo abaixo. Então, é um elenco que tem muita qualidade, mas que os resultados não condizem com o investimento feito pelo Bahia. Porque a missão do Bahia, quando montou o elenco para esse ano, era disputar pré-Libertadores na Série A de Campeonato Brasileiro. Mas está muito distante de desempenho e principalmente na tabela de classificação. Aí a gente vai para uma competição mata-mata. Competição mata-mata nem sempre evidencia a melhor equipe, mas a que utiliza da melhor estratégia. E o Mano é um treinador estrategista. E aí a gente tem que pegar um outro detalhe também. O lado da chave do Bahia, claro que tem seus méritos, é importante a gente ressaltar, mas o lado da chave do Bahia na Copa Sul-Americana é um lado mais frágil, onde pegou o Nacional do Paraguai, onde pegou o Melgar do Peru, e aí tem Defensa e Justiça, que é um time fraco da Argentina, se a gente for fazer um comparativo. Seria pior para o Bahia se fosse enfrentar o Vasco, né? Exatamente. Pegar o Defensa e Justiça. Só para você ter uma ideia de como é frágil esse lado da chave do Bahia. E aí o outro lado da chave era que estava o Fortaleza, que tem Lanús, Independiente de Avejaneda, Vélez Sarsfield. Então é um cenário pro Bahia em 2020 de tentar se superar, porque não condiz com o investimento feito. E o Bahia tá investindo tudo, né, na Sul-Americana, porque como o Tom falou, queria chegar na pré-Libertadores. Ele ganhando a Sul-Americana, ele já vai para a fase de grupos do próximo ano da Taça Libertadores da América. Mas no Brasileiro, claro, tem que fazer uma campanha, pelo menos de G10, a pressão que o torcedor do Bahia faz em cima do Mano Menezes. E, inclusive, uma das grandes críticas do torcedor do Bahia ao trabalho do Mano, né, Tom? Que pelo elenco que tem o time do Bahia, o Mano Menezes coloca o time de uma maneira reativa, né? Esperando muito o adversário para pegar no contra-ataque. E a galera tá criticando muito o trabalho do Mano em relação a essa situação, mas o Bahia vai caminhando pouco a pouco. A gente vai ter que ir pro intervalo agora. Na sequência a gente volta com informações do Fortaleza. O Tricolor de Aço está se preparando para jogar contra o Bragantino só daqui a uma semana. E a gente volta daqui a pouco. Não sai daí não, é rapidinho aqui na TV Diário. A gente volta já já.
aqui na Grande Jogada, na TV Diário, já agradecendo essa enorme audiência. Um grande abraço para você que está deixando a gente entrar na sua casa, trazendo todas as informações do futebol cearense. Meus amigos, bora falar aqui do time do Fortaleza, o Tricolor de Aço, produção de Larissa Dias, já nos passou aqui. Fortaleza que tem um tempo de descanso agora para encarar o time do Bragantino. É igual o tempo que você tem agora para falar nesse o tempo que eu tenho para falar agora. Não, agora é rapidinho. O Fortaleza só joga no dia 12 contra o Bragantino. E o Fortaleza vai ter esse tempo todo aí, né, Tom Alexandrino, pro Marcelo Chamusca tentar colocar um pouco da cara dele no Fortaleza. Quando eu vi esses debates e tal, o Chamusca vai colocar a cara dele no Fortaleza. Eu não sei não, hein, Tom? Porque eu acho que a temporada já tá no final, acho que o Chamusca mexer demais, já ser professor Pardal demais e por isso que ele tá colocando o Fortaleza pra jogar do jeito que o Rogério jogava. E acho que ele vai continuar nessa pegada. Não tem pra que mudar, né? Por que mudaria? Um sistema que vem dando certo há 2 anos. Ah, mas empatou com o Corinthians, é difícil ver o Fortaleza jogando, empatou com o Goiás. Faz parte do período de transição. Ele não pode fazer uma mudança drástica e já querer mudar todo o esquema do time que vem dando certo há muito tempo. Olha o que o Zé Ricardo fez ano passado. O que o Zé Ricardo fez ano passado, ele mudou toda a estrutura de jogar do Fortaleza. Olha o que aconteceu. É esse destino que o torcedor quer? Eu acho que muitas vezes a gente se cega pelo resultado. Mas ao mesmo tempo a gente precisa ter cautela para analisar. O Chamusca chegou, não está com 1 mês. Bem menos do que isso, são 21 dias, 22 dias de trabalho. Ele já fez 5 jogos. Então você não teve um tempo hábil para aos poucos colocar a sua filosofia, o seu modelo de jogo. É preciso cautela nesse momento. Se a gente pegar os jogos que fez o Chamusca no comando do Fortaleza, o único que ele venceu foi o que ele fez a pior partida, que foi contra o Botafogo. Fez um bom jogo contra o São Paulo, fez uma boa partida contra o Vasco, foi a melhor, inclusive, do próprio Fortaleza, sob o comando do Marcelo Chamusca. Teve uma queda de produção contra o Botafogo, jogou bem contra o Goiás, mas esbarrou demais na falta de eficiência, nos contra-ataques, na forma equivocada como dava o último passe nos contra-ataques. E contra o Corinthians foi um Fortaleza que também teve as melhores chances do jogo, mas que perdeu muitos gols também. E teve vários contra-ataques a favor para consolidar a jogada, só que dava o último passe de forma errada. Então, são esses ajustes que precisam ser feitos. A estrutura está aí, está bem montada, está conservada. É uma equipe que se consolida bem dentro de campo. O que falta nesse processo de transição, muitas vezes, é o entrosamento do treinador com o grupo. Posicionamento dentro de campo, isso não se conserta do dia para a noite. Você vai consertando aos poucos ali à beira do gramado. Então o trabalho do Chamusca ele é bom, ele é positivo. Os últimos 2 resultados eles não foram bons, mas a gente não pode se apoiar apenas nos 2 resultados. A gente deve apoiar na produção da equipe dentro de campo. Oscilou em alguns momentos dentro de campo? É normal, é natural. E esses 10 dias eles vão ser fundamentais para a gente ter uma melhor análise aonde vai se encaixar o trabalho do Chamusca. O Fortaleza que também necessita de 15 pontos para permanecer na Série A, naquela média que a gente faz, né? 44, 45 pontos. Ele tinha 2 grandes oportunidades. Claro, a gente tem que ressaltar o belíssimo trabalho que o Fortaleza fez lá no Rio de Janeiro, porque saiu de 6 pontos que ele jogava, ganhou 4. Poderia ter conquistado os 6, inclusive. Porque jogou melhor do que o Vasco. E aí vem pra cá pra encarar o Goiás. Eu confesso que eu fiquei na expectativa. Poxa, vai ganhar do Goiás, vai ganhar do Corinthians. Eu acreditava na vitória contra o Corinthians. E acho até que vai ganhar do Bragantino fora de casa. Porque penso que o Fortaleza é mais time do que o Bragantino. Mas não vai ser um jogo fácil, que as equipes brigam ali pelos mesmos objetivos na competição. E aí ele tinha uma grande chance de dar um grande salto, né? Só falando desses jogos em casa, né? Goiás e Corinthians. Podia conquistar 6 pontos, conquistou só 2, perdeu 4. Isso vai fazer uma falta pro Fortaleza, viu, Tom? Aquele campeonato de oportunidades que você gosta de falar, exatamente. Né? O Campeonato Brasileiro, a gente lamenta porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade. Quanto mais próximo você se mantiver da sua regularidade de resultados, o que precisa, mais tranquilidade na competição e mais objetivos você alcança. Por mais que o Fortaleza tenha uma boa sequência pela frente, quando for na reta final de campeonato, independente de onde tiver o Fortaleza, ou se de repente tiver numa zona de Sul-Americana, ou se de repente tiver brigando eventualmente por uma pré-Libertadores, vai olhar para trás, poxa, aqueles 3 pontos contra o Goiás, ou aqueles 6 que nós perdemos na oportunidade que tivemos de conquistar contra Goiás e Corinthians. De qualquer maneira, eles vão fazer falta. Da mesma maneira que contra o Vasco fez falta.
Não é porque conseguiu um ponto fora de casa que a gente não lamenta, porque o Fortaleza ele fez uma partida consistente. Esbarrou nos mesmos problemas do jogo contra Goiás e Corinthians. Perdeu gols. Uma cabeçada completamente errada do Wellington Paulista praticamente na pequena área de frente para o Fernando Miguel. Enfim, eu acho que são pontuações que frustram, mas ao mesmo tempo a evolução do Fortaleza aos poucos com o Marcelo Chamusca, ela vai acontecer. E aí os próximos jogos, 2, 3 jogos, eu vou dar margem de 3 jogos, dá pra gente ter uma avaliação melhor. O Marlon saiu do Fortaleza e está no time do Ceará. O Marlon estava ganhando oportunidades com o técnico Marcelo Chamusca, né, de ser uma peça fundamental lá entre os reservas do Fortaleza. O Mariano Vasquez também e o João Paulo também. Esses caras estão ganhando oportunidades com o Marcelo Chamusca. E o João Paulo fala aqui na grande jogada em relação a essa partida contra o Bragantino e as oportunidades que ele vem ganhando também no time do Fortaleza com o Chamusca. Na verdade, mudou um pouco, né, do Paulistão, mudou alguns jogadores, mudou o treinador também, mas sabemos que a equipe dele é uma equipe bastante qualificada, uma equipe que gosta de jogar com a bola no chão, que gosta de trocar passes. Mas a gente vai procurar, tem esses 10 dias para procurar informações e neutralizar as situações do Bragantino, isso junto com a comissão técnica que creio que já deve estar trabalhando nessa situação para poder passar o melhor possível para a gente chegar lá e fazer um grande jogo e conseguir o resultado positivo que é a vitória. Tá aí o João Paulo, rapaz, meio campista do time do Fortaleza, jogou muito na Ponte Preta na Série B, o Fortaleza foi lá, viu, contratou e tá ganhando oportunidades com o Marcelo Chamusca. Pra quem sabe, será que teria espaço pro João Paulo no time titular? Hoje eu não consigo ver o João Paulo entre os titulares. O Chamusca tá testando, né? Ele já tinha entrado na partida contra o Goiás, entrou também no jogo contra o Corinthians, fez uma boa partida, se movimentou, tem uma qualidade de passe, principalmente naquele movimento que tanto pede o Chamusca, que são as entrelinhas, para poder tentar abrir espaços e buscar o companheiro melhor colocado, principalmente na velocidade. Então, ele vai buscando essas alternativas aos poucos. Ele não vai fazer essa mudança de maneira brusca. Ele está testando, está alternando, e eu estou percebendo que o Chamusca, aos poucos, ele quer aperfeiçoar a maneira de jogar do Chamusca. Ou, aliás, do Rogério Ceni, porque os esquemas táticos no futebol não são os treinadores que dominam todos, por exemplo. O Ceni disse que tinha muita dificuldade em utilizar o 3-5-2. E aí, 3 exemplos clássicos em que ele utilizou o 3-5-2 e se deu mal. Foi naquele jogo contra o Horizonte, que o Fortaleza perdeu por 1-0, o famoso gol do Pisca. No jogo contra o Guarani de Campinas, também, onde ele utilizou 3 zagueiros, estava perdendo por 2-0. Já tirou um no meio do jogo. Ele muda no primeiro tempo e aí no segundo tempo consegue aquela vitória espetacular. Então são essas alternativas que está buscando o Chamusca. Esse sistema de jogo ele ainda não domina, mas já dá para perceber em campo que ele está buscando aperfeiçoar. A gente sai do assunto Fortaleza e entra agora na Série C do Campeonato Brasileiro, porque o nosso único representante cearense vai se despedir hoje da competição e pelo menos permaneceu na Série C para a próxima temporada. Eu estou falando do Ferroviário, joga contra o Santa Cruz, cobertura da Verdinha. Eu estarei nessa transmissão ao lado de André Almeida nos comentários. Para tudo. E o nosso Luiz Eduardo também na transmissão. Santa Cruz e Ferroviário, 5 horas da tarde, lá no Arruda, o Mudão da Arruda. Já fui lá no Arruda, é legal, bacana, estádio bem raiz, o Arruda. Serra Dourada também, né, em Goiânia. Serra Dourada também em Goiânia, já fui lá também. Então, Independência em BH, rapidinho, né? Independência também. Rapidinho, Tom, para falar aqui do Ferroviário. Vai ser uma temporada que a gente esperava mais do Ferrão, né? Ou não? Ou é exigir demais? Acho que o Ferroviário continua na Série C, acha que é importante? Eu acho que a maneira como o Ferroviário se comporta nos jogos, nas competições... 2 anos já na Série C. A gente espera isso. Como foi que o Ferroviário iniciou a Série C do Campeonato Brasileiro? Ganhando, na liderança, jogando melhor que seus adversários e de repente tem uma queda de produção acentuada. Então não é o que a gente esperava do Ferroviário. É o que ele mostrou ao torcedor, é o que ele cativou nas atuações e no desempenho dentro de campo, que é a frustração maior. E além de todos os problemas internos que gerou todos esses problemas no próprio Ferroviário, né? Primeira saída do Wellington Rato, né? Você perde a sua referência e não consegue repor. Aí depois estoura internamente o problema entre 4 jogadores que não estavam de acordo com a filosofia de trabalho. O grupo no popular estava rachado, tinha panelinha. E aí os caras, que inclusive eram titulares, vão embora do Ferroviário. Então acaba sendo
um cenário muito problemático dentro da Série C. Menos mal que o Ferroviário continuou na Série C e vai continuar fazendo parte na próxima temporada das 60 principais equipes do futebol brasileiro, como eu gosto de chamar, que o Ferroviário faz parte das 60 principais equipes do futebol brasileiro na Série C. Legal. Série D também tem jogo, tem representante cearense em campo na Série D. O Floresta, meus amigos, entra em campo hoje, 3 horas da tarde, daqui a pouco, no Castelão, Arena Castelão, contra o Itabaiana lá de Sergipe. Esse jogo é válido pela segunda fase da série D. Já é a fase de mata-mata, hein? Já é a fase de mata-mata, e a gente tem que explicar direitinho como é que funciona a Série D, porque tem essa fase, depois teremos as oitavas de final, depois as quartas, e quem passar das quartas vai estar na Série C da próxima temporada. Toda sorte do mundo pro Floresta, o trabalho do time do Floresta da Vila Manuel Sátiro. Do Leston Júnior. Do Leston Júnior, que está crescendo muito o time do Ferroviário. O Leston é um técnico que conhece bem a Série D e conhece bem o futebol nordestino, trabalhou no Santa Cruz, né? Foi uma boa contratação do Floresta e os sinais estão aí. O Floresta indo pro mata-mata da Série D, Tom. A gente aguarda e a gente espera que... E aí é uma competição muito difícil, porque existem outras equipes também que tiveram amplo crescimento na competição. Você tem disputa com a América de Natal, você tem Gama, você tem Brasiliense, que fizeram a primeira fase com autoridade. Só que muitas vezes é delicado a gente tentar tirar essas referências pela primeira fase, porque você não sabe os níveis dos outros grupos. Até para o torcedor entender, foram grupos regionalizados de 8 equipes, 14 jogos na primeira fase. Então, alguns grupos o nível técnico é um pouco abaixo, outros grupos o nível técnico é um pouco acima. Então, a gente vai entender e compreender aonde pode chegar esse Floresta agora a partir do mata-mata. Toda sorte do mundo aí pro time do Floresta. A gente vai pro intervalo e volta daqui a pouco com o último bloco aqui na Grande Jogada falando de futsal. Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui no último bloco da Grande Jogada para falar de futsal, porque tem transmissão da TV Diário no sábado e no domingo. Sábado o Matheus Aragão narra, no domingo Antero Neto, hein? Ora. O BNB Guerreirinhos joga contra Sobral, essa é a semifinal. Jogos de ida, hein? Tá ajeitando aqui, filho. Vamos lá, jogos de ida, que deu tudo certo. Jogos de ida, BNB e Sobral, 4 da tarde, no Centro de Formação Olímpica, o CFO, bonito palco do nosso estado do Ceará, né? Que recebe jogos de basquete, de futsal, enfim. 4 da tarde, isso hoje. Bora pro domingo. Vai aparecer aqui a arte. Tá aqui, rapaz. Ó o Ceará aí, que tá bem na Copa do Brasil também de futsal, hein? Trabalho do David Redson. Pacajus e Ceará no domingo. Semifinal, jogo de ida. 4 da tarde também. Ginásio Paulo Sarazate. Também transmissão da TV Diário, hein? Vale a pena acompanhar o futsal cearense. Transmissão da TV Diário, que é a casa do futsal aqui no estado do Ceará. Deu nosso tempo aqui, Tom Alexandrino. Obrigado. Prazer estar ao seu lado aqui na Grande Jogada. Valeu, Denis. Grande abraço. Abraço ao torcedor que está nos acompanhando. Boa sorte aí pro time do Ceará que joga hoje, pro Floresta também na Série D. Tem o Fergão também para terminar, né? Honrando a camisa do clube na Série C do Campeonato Brasileiro. Galera, um grande abraço a todos. Até a próxima edição aqui na Grande Jogada.